News em Nova York. Tenho um grande prazer de receber aqui aos seus estúdios a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe. O nome dela é Elza Teixeira de Barros Pinto e ela está aqui com a delegação são tomense para participar da Assembleia Geral. Ministra, que prazer ter aqui na ONU News em português. Muito bom dia a todas e a todos os espectadores. Muito obrigada por esta oportunidade que me é dada, que é me formulada para poder partilhar convosco as perspectivas do nosso governo, as perspectivas de São Tomé e Príncipe sobre a relação com as Nações Unidas, o que isso significa para um país como São Tomé e Príncipe, um país novo, portanto 44 anos de existência, não é assim tão velho, mas é um país que participa no palco das nações, que defende princípios e valores, sobretudo aqueles que têm a ver com a democracia, com a boa governação, com os direitos humanos. Portanto, São Tomé e Príncipe podemos considerar ser um modelo de democracia na sub-região africana. Somos, portanto, membros da comunidade de Estados africanos da África Central e São Tomé e Príncipe é um modelo pela sua forma como desempenha a democracia, a alternância do poder, o contraditório democrático e a defesa de todos os princípios democráticos. E que mensagem São Tomé traz, mas também vai levar, principalmente dessa cimeira sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? A cimeira tem um tema que parte de uma realidade e de uma constatação. E é a partir desta constatação que nós vamos refletir, galvanizar os esforços para reduzir a pobreza. Quer dizer que as nossas políticas públicas, os nossos engajamentos têm que estar virados de uma forma coletiva para a redução da pobreza no mundo. A questão da educação da qualidade. Pensamos que a qualidade é um atributo, é uma conquista, é uma reserva, na medida em que qualquer Estado que não tem gente formada é um Estado que está reduzido ou que está entregue à sua sorte, que não tem capital humano e, portanto, não pode prosseguir com as suas políticas. A questão da inclusão é muito importante, porque estamos a associar duas coisas, a pobreza e a inclusão social. Portanto, a pobreza é geradora da inclusão, de exclusão social, normalmente. E então, nós estamos a dizer, claramente, como um país subdesenvolvido, em via de desenvolvimento e que tem perspectivas para um rango superior, de que acho que a comunidade internacional está um pouco distraída. Distraída porque talvez os recursos são desviados para outras coisas, não que sejam menos importantes, mas que podiam incidir muito mais sobre ajudas à pobreza, à redução da pobreza em várias partes do globo. E é preciso olhar o mundo de frente e ver que, efetivamente, ainda as assimetrias são muito grandes, as desigualdades são muito grandes e essas desigualdades é que são geradoras da injustiça social e de conflitos sociais no mundo. No fundo, o que se vive hoje no mundo pode resultar dessa distração de não poder satisfazer as necessidades básicas das populações e das pessoas. E para São Tomé e Príncipe, essa agenda também é fundamental, como é para os demais países, mas São Tomé e Príncipe também caminha para a sua própria graduação, não é? Felizmente, podemos dizer que somos bons alunos, né? À medida em que se sai de um nível para o outro nível, está a dizer que estamos a ser recompensados. Portanto, São Tomé e Príncipe começa este processo que terminará em dezembro de 2024, mas é um desafio muito grande. Um desafio grande para as autoridades políticas do país, um desafio grande para a sociedade civil, um desafio grande para a juventude, para as mulheres, no fundo, para todo o país. Porque importa preparar o país para a graduação como um país de rendimento médio. E para isto importa ter uma estratégia de transição. Porquê? Porque São Tomé e Príncipe até hoje conseguiu atingir indicadores sociais bastante aceitáveis. Portanto, a cobertura vacinal a 100%, a morte materno-infantil, portanto, muito mínima, a questão da proteção familiar e a proteção infantil bastante reduzida, a morte neonatal bastante reduzida, o alfabetismo, 99% da população é alfabetizada, uma cobertura escolar muito boa em quantidade, mas a aposta está justamente na melhoria agora para a qualidade. E então a questão é esta, tendo atingido esses indicadores sociais que fez com que São Tomé e Príncipe fosse eleito como país de rendimento médio, importa manter esses indicadores sociais. E o grande paradoxo é que quando nós somos graduados para rendimento médio, os fundos que nos apoiaram até agora para atingir esses indicadores vão sair. Isto implica que poderemos estar numa situação difícil e poder voltar a cair num extremo. Sobretudo em dois sectores.
setor da saúde, onde São Tomé e Príncipe conseguiu reduzir substancialmente a malária através de um programa trilateral com organizações internacionais, os Estados Unidos da América e um outro parceiro. E nós, neste momento, não temos mortalidade mais a nível de paludismo, apenas a morbilidade, alguns casos, mas temos um programa ativo e permanente de pulverização de casas, busca ativa, terapêutica, portanto, uma vigilância permanente e sempre detectando casos e o porquê dos focos que vão aparecendo aqui e acolá. Ora, o Fundo Global, por exemplo, que muitos anos dava São Tomé e Príncipe, já retirou uma grande parte do seu financiamento nesta política pública sobre a malária. E então nós estamos bastante pesarosos e precisamos buscar fundos alternativos para o seguramento das nossas políticas públicas em matéria da saúde e saúde pública. Estamos a falar das doenças crónicas, portanto, as doenças crónicas como a tuberculose, as patologias crónicas como as doenças cardiovasculares, as diabetes e etc. Tudo isto precisa ser considerado. Estamos a falar, por exemplo, também das doenças transmissíveis, como VIH e SIDA, onde São Tomé e Príncipe já tem um laboratório, tem uma política pública muito expressa, com antirretrovirais e tudo, e nós precisamos manter justamente essa estabilidade em matéria de saúde e dos cuidados primários. E se nos retiram estes fundos, Deus nos acuda, podemos ter uma situação muito grave em São Tomé e Príncipe. Mesma coisa com relação à educação, em que nós temos justamente a educação que em quantidade, mas agora a aposta deste governo é a qualidade do ensino, melhorando, portanto, mais salas de aulas, mais professores, mais formação de professores, para garantir, portanto, o ensino superior mais qualitativo. Ministra, brevemente, minha penúltima pergunta agora, a senhora falou de várias conquistas de São Tomé e Príncipe, 99% de índice de alfabetização, literacia, é um resultado fantástico. Agora, vamos falar um pouquinho da questão da pirataria, que ainda deixa o país exposto e vulnerável, não é? Como é que vocês estão fazendo para resolver, o governo principalmente? Isto é assim, é preciso ver a posição primeiro de São Tomé e Príncipe. Quando se fala de São Tomé e Príncipe, muita gente não conhece São Tomé e Príncipe. Então, uma pequena aula de geografia. São Tomé e Príncipe é um arquipélago, portanto, 2 ilhas, São Tomé e Príncipe e 7 ilhéus, que está em pleno centro do Equador, e a linha do Equador passa por São Tomé. Portanto, a linha imaginária. Portanto, é um país geoestratégico para a sub-região e para o mundo. E geopoliticamente muito importante para todos os outros países que estão no Golfo da Guiné. E olhando para o espectro hoje da geopolítica, vamos ver que a Rota da Seda passa por São Tomé e Príncipe e tudo que estava no Golfo de Aden está passando agora pelo Golfo da Guiné. E então todos esses fenómenos que estavam no Golfo da Aden, lá perto da Somália e etc., hoje comecem a descer. E depois, como ilha, temos alguns pontos focos, porque a África Central representa 16% de produção de petróleo. Portanto, é uma região bastante rica, para falar de Camarões, da Guiné Equatorial, do Gabão, da República Centro-Africana. Todos os países são países com recursos, mas também sempre em permanente conflito e conflito armado. Ora, São Tomé e Príncipe está aqui, pequeno, na sua paz, na sua estabilidade, mas hoje, com Boko Haram, na Nigéria, que está neste momento com um problema nas fronteiras com Camarões, a própria República Centro-Africana com problemas, a pirataria que vai descendo por aí abaixo por causa do petróleo. Então, São Tomé e Príncipe está numa situação bastante vulnerável. Por causa, não temos fronteiras terrestres, mas temos fronteiras marítimas. E fazemos fronteiras com todos esses países. Ora, a nível da segurança marítima, temos acordos, e São Tomé e Príncipe faz parte da zona D, que é uma zona, digamos, técnico-militar com Guiné Equatorial, Camarões e Gabão, para a partilha daquilo que são os chamados os instrumentos navais e na perspectiva de partilha também dos mecanismos e dos jogos, dos exercícios conjuntos que fazemos a nível da segurança marítima, e temos um parceiro como é os Estados Unidos da América, o Brasil, Portugal, nesta matéria. Mas o país continua bastante vulnerável e importa adotar medidas muito sérias, não só para São Tomé e Príncipe, mas estancar
tudo o que se passa a nível da região, da sub-região do Golfo neste momento, que é bastante pavoroso. Temos hoje a questão da própria emergência da BIAF, dos biafrenses, e tudo isso pode descer rapidamente, é comunitário. Se o fogo pega na casa do vizinho, assegura-te, porque o fogo pode alastrar-se da tua própria casa. Portanto, a vulnerabilidade das nossas ilhas leva-nos a estar preocupados em matéria de segurança marítima. Porquê? Porque também os recursos que São Tomé e Príncipe tem, e hoje podemos falar que são recursos que nos deixam bastante animadores. Portanto, estamos a falar da economia azul, os recursos haliêticos, estamos a falar do próprio petróleo na nossa zona, quer na zona de disposição conjunta com a Nigéria, quer na zona económica exclusiva, temos recursos petrolíferos, e tudo isto faz deste país um país de convoatice. Ministra Elza Teixeira de Barros Pinto, antes de deixar a senhora ir embora, eu preciso falar com a senhora sobre uma coisa muito importante, que é a questão da igualdade de gênero, não é? A senhora hoje é uma referência dentro do continente africano. A senhora já foi ministra da Defesa, que é, como nós sabemos, uma pasta, na maior parte do tempo, dominada por homens, não é? Ministra da Justiça e agora ministra, obviamente, como a senhora nos explicava antes, com o seu título corretamente, dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação e Comunidades. Ou seja, vale a pena fazer parte da política como mulher? A senhora dá esse conselho para outras mulheres africanas e outras mulheres de outros países que nos ouvem e nos assistem nesse momento? Não só dou conselho, mas eu acho que gostaria de ser advogada no sentido de poder convidar todas as mulheres para virem fazer parte da política, porque eu penso que se o mundo fosse comandado por mulheres, a coisa seria diferente. Completamente diferente. Porque uma mulher tem um pensamento compartimentado. Ao mesmo tempo estamos a fazer política, mas ao mesmo tempo estamos a pensar na criança que ficou sem almoço em casa. Então, de repente, temos muitas gavetas. Fechamos essa, damos uma ordem, depois estamos a ligar para a empregada a dizer, olha, por favor, faça o almoço e tal almoço para casa. Portanto, a mulher tem uma visão muito, muito detalhada de tudo que se passa à sua volta. Eu penso que o mundo não é porque estou a falar contra os homens são os nossos irmãos, nossos filhos, nossos maridos, nós amamos muitos homens, mas eu acho que o mundo talvez estaria um pouco mais bem governado em termos de gestão se as mulheres estivessem no centro das decisões e no centro do poder. E muitas mulheres não estão no centro do poder e o mundo continua ainda bastante desigual, infelizmente, e bastante desequilibrado. E o facto do mundo estar desequilibrado, portanto, temos o mundo que temos. Então esse é o recado, Mulheres no Poder. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista à ONU News. Muito obrigada e parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada.